Era 24 de dezembro de 2019. Eu tinha apenas 16 anos quando tudo isso aconteceu, o que torna a data ainda mais memorável, não apenas porque era véspera de Natal, mas também porque foi o dia em que uma das piores coisas já aconteceram comigo e com minha família. Minha irmã foi brutalmente falecida do nada. Minha família inteira ficou completamente arrasada com isso, incluindo eu e meus amigos. Minha irmã mais velha sempre foi a pessoa mais legal por perto, nos dava bebidas de graça, andava com a gente como se fosse um dos caras e, geralmente, agia como a pessoa racional do nosso grupo de amigos que, admitidamente, nos seguia em algumas ideias estúpidas às vezes, mas ninguém realmente se importava com isso. Quase toda vez que penso na minha irmã mais velha, não consigo deixar de imaginar o estado horrível em que a encontramos. Só de pensar nisso me dá vontade de vomitar, o que provavelmente farei depois de escrever isso. Quando a polícia chegou em nossa casa, eles, por algum motivo, enviaram um sujeito de aparência suspeita, junto com seu parceiro, detetive, nos dizendo que ele era um novo policial que está extremamente nervoso porque esta é a primeira vez que ele vê um falecimento. No momento em que ele entrou, notei algo estranho nele, mas me convenci de que era porque eu estava de luto e porque o sujeito provavelmente estava extremamente nervoso. Quando a entrevista começou, ambos me fizeram perguntas policiais normais como: onde você estava quando o crime aconteceu, a que horas tudo isso aconteceu, quem estava na cena do crime, etc, etc. Conforme a entrevista prosseguia, o novato parecia um pouco mais, como posso dizer, esporádico. De repente, ele começou a balançar a perna e sentou na ponta do assento. Seu rosto passou de nervoso para um tipo de feliz animado. Quer dizer, até seu parceiro detetive percebeu. Eu podia dizer pelo jeito que o detetive olhou para mim, mantendo o novato apenas em sua visão periférica. O que eu achei meio estranho, mas talvez ele realmente gostasse do seu trabalho, e seu parceiro queria ficar de olho nele para que tudo corresse bem. Minha família ainda estava na sala no momento da entrevista, me ajudando a responder perguntas se eu não conseguisse dizer as palavras, o que eu apreciei muito. Mas, eventualmente, o policial que estava me entrevistando mudou de alguma forma. Toda a sua personalidade mudou de 180 graus de muito nervoso e meio animado, para olhar para mim com cara de pedra e quase friamente. Ele pediu ao seu parceiro para ir pegar algumas coisas do quarto dela, para possível prova de uma luta ou qualquer coisa que mostre que a vítima estava consciente quando foi atacada. Neste ponto até mesmo seu parceiro começou a olhar para o policial com desconfiança, mas ainda seguiu o comando do policial. Impressionado e quase atordoado pela maneira como o policial conseguiu mudar para seus modos tão rápido. Minha mãe saiu há algum tempo, sentada na varanda da frente, chorando muito, enquanto pensava no estado em que o corpo de sua filha estava quando a encontramos. Meu pai estava tentando o seu melhor para confortá-la na varanda também, mas falhando miseravelmente. Afinal, nenhum humano poderia ter feito isso com minha irmã mais velha. Parecia apenas um dia normal. Levantei, fui tomar café da manhã, mas parei quando estava na metade das panquecas que minha mãe fez para mim, pois minha irmã não atendia aos chamafos para o café da manhã. Nós nunca fomos realmente uma família que invadia a privacidade um do outro, mas isso nunca aconteceu. Minha irmã nunca deixou de descer quando nossa mãe nos fazia o café da manhã. Meu pai revirou os olhos e brincou dizendo algo como: acho que ela dorme profundamente, hein? Eu e minha mãe rimos quando meu pai subiu as escadas para acordar minha irmã. Foi quando ouvimos o grito horrorizado do meu pai. Corremos escada acima para ver o que estava errado, e deixe-me dizer a você: nunca poderei esquecer o que vi. Ela foi arrancada membro por membro, seu corpo inteiro parecia plano. O que quer que tenha matado minha irmã, fez questão de consumir cada pedaço de suas entranhas que pôde, deixando-a como uma casca de pele vazia. Foi feito com níveis de precisão exagerados, quase parecendo que um médico ou cirurgião fez isso enquanto ela dormia ou algo assim. Mas eu sei que o que fez isso não era nem um pouco humano. Como eu e o policial estávamos sozinhos na sala, ele começou a olhar para mim como se eu fosse a principal suspeita, me deixando extremamente ofendida e querendo gritar com ele, mas não consegui fazê-lo, pois ele era uma pessoa da lei que poderia me prender se quisesse.
Ele continuou me entrevistando e eventualmente retornou ao seu estado de antes, mas algo estava diferente nele. Ele ficou ainda mais animado, com um olhar quase maníaco nos olhos enquanto me pedia para descrever o que tinha acontecido com minha irmã. Fiquei tão assustada que acabei indo ao banheiro para clarear minha mente, afinal, eu provavelmente estava apenas imaginando a expressão do policial. O cara era novo, e eu estava de luto, então, provavelmente não havia nada de errado com ele. Enquanto eu jogava um pouco de água no rosto para clarear a mente e saía do banheiro, vi o policial sentado na cadeira em que estava antes, mas havia algo errado. Sentei-me novamente em frente ao oficial e olhei para seu rosto claramente pela primeira vez. Esse não era o policial com quem falamos. Algo faleceu minha irmã e eu sei o quem fez isso. Não sei quando tudo isso começou, mas já faz uma semana e as coisas estão saindo do controle. Então, caso algo aconteça comigo, esta postagem pode ajudar a esclarecer a situação. Eu trabalho em uma concessionária de carros fora da cidade, como segurança. Estou no turno do dia e o cara que fica no meu lugar às 18 horas sempre chega 30 minutos atrasado, mas ele é um sujeito agradável para se ficar por perto, então quando ele finalmente coloca a bunda no posto, passamos um tempo nos atualizando. Resumindo, quando finalmente chego em casa são umas 20 horas, então depois que entro no meu apartamento eu simplesmente me jogo na cama e adormeço feito uma pedra. Eu gosto do meu trabalho, o salário é decente, meus colegas de trabalho são legais e meu chefe não é um babaca total, mas, honestamente, estou tentado a trocar de lugar com o cara do turno da noite, porque não me sinto seguro ficando no meu apartamento à noite. No último sábado, meu chefe me deu uma semana de folga, disse que eu merecia depois de 6 anos fazendo um bom trabalho. Uma semana inteira para mim, cara, parecia criança de novo, sabe? Nunca tive tanto tempo livre antes. Então, naquela noite, depois de finalmente colocar meu apartamento em ordem, sentei-me na minha velha poltrona com um bom copo de rum, fumando um charuto. Eu sabia que estava me mimando. Mas então aconteceu. Um barulho alto ecoa do lado de fora da minha porta, como se um elefante estivesse andando no corredor. Quase derrubei minha bebida quando aconteceu, parecia um maldito terremoto. Meu apartamento é muito antigo, então se um terremoto me atingisse eu estaria em apuros. Mas terremotos são constantes, certo? Eles não soam como passos. Enquanto eu ainda estava congelado na minha poltrona, pensando no meu próximo passo, ouvi uma batida na porta. Era lento, rítmico como um relógio, mas também era forte e agressivo. Eu queria perguntar quem estava ali, mas uma sensação horrível me sugeriu que ficasse calado, em total silêncio. Coloquei meu copo na mesa e mordi meu charuto. Estava tão tenso que pensei que minhas veias iriam estourar, mas ainda assim estava com frio, tremendo como um cordeiro assustado. Era algo quase primitivo, sabe? Como se algo em mim reconhecesse imediatamente o perigo que estava esperando além da porta. As batidas ficaram mais rápidas, mais violentas, então minha porta começou a tremer, pensei que ela fosse voar para fora do batente com a agressividade com que aquele filho da p batia nela. Fiquei tentado a pegar a arma no meu uniforme, mas e se eu não fosse rápido o suficiente? Talvez eu pudesse ter me escondido no banheiro ou no quarto, mas e se ela arrombar aquelas portas também? Enquanto minha mente corria com inúmeras hipóteses sobre como essa situação estava prestes a piorar, as batidas pararam. Por um momento, tudo ficou em silêncio novamente. Então as batidas retornaram, afastando-se lentamente da minha porta. O gosto do tabaco do charuto que eu estava mascando desde que tudo começou quase me fez vomitar, enquanto meu corpo se soltava e todas as sensações finalmente retornavam. Então ouvi batidas de novo, mas dessa vez não era na minha porta, mas na do meu vizinho. Não vi muito as outras pessoas que moram no prédio, principalmente porque passo a maior parte do dia no trabalho, mas vi minha vizinha uma vez, uma estudante universitária, uma garota de cabelo curto e ruivo, sempre usando uma calça jeans larga. Ela sempre tentava evitar falar comigo, então parei até de tentar ter conversas habituais de vizinho com ela. Meu Deus, o que você quer de mim? Eu a ouvi gritar a plenos pulmões, nunca a ouvi tão desesperada, será que tenho sono tão pesado que nunca ouvi tudo isso antes?
Vou abrir a porta, ok, para finalmente poder ver sua cara feia e quebrá-la, seu idiota, idiota. Uma parte de mim queria gritar para ela, dizendo para ela calar a boca e manter a porta fechada, mas eu estava com muito medo e não consegui. Ouvi a porta sendo aberta e depois um momento de silêncio. Sua surpresa despretensiosa foi meio reconfortante, talvez fosse apenas um cara fazendo barulho e assustando as pessoas. Quando ouvi a porta batendo, soltei um suspiro de alívio. Então ela começou a gritar. Eu pulei para trás pelo grito inesperado, parecia que ela estava com dor. O que você está fazendo comigo? Me desculpe, me desculpe. Tentei ligar para o 911, mas eles não atenderam, dizendo que o número não existia, como diabos ele não existia, então decidi pelo menos gravar tudo. Ela continuou se desculpando com alguém, implorando para que parassem de fazer algo com ela. Seus gritos então se transformaram em gemidos guturais enquanto suas palavras começaram a soar distorcidas e desconectadas. Ela continuou gemendo, não faça isso, ou algo parecido. Então, depois de 15 minutos excruciantes de gravação, os gritos e gemidos pararam e tudo o que eu conseguia ouvir do outro lado da parede era um barulho úmido e nojento que parecia quase como pisar em uma torta. Então as batidas e pancadas começaram novamente, ficando cada vez mais distantes. O silêncio nunca foi tão bom na minha vida. Tenho certeza de que desmaiei depois disso. No dia seguinte, quando acordei no meu andar, tentei imediatamente ligar para o 911, mas dessa vez o número existia. Quando 2 policiais vieram me interrogar, expliquei toda a situação e até lhes dei a gravação. Eles pareceram chocados, mas acreditaram em mim. Eles me disseram para continuar gravando esses eventos para ver se eles aconteceriam novamente, então todos nós fomos para o apartamento da minha vizinha. A porta estava trancada, como se nada tivesse acontecido. Eles começaram a bater, só o som dos nós dos dedos deles batendo na madeira infestada de cupins da porta foi o suficiente para me dar arrepios. Isso me lembrou muito daquela noite horrível, horrível. Como ninguém respondeu, eles arrombaram a porta. O lugar estava uma bagunça, com centenas de fotos de monstros grotescos presas nas paredes com alfinetes e pregos, conectados com um fio vermelho, enquanto centenas de livros e fitas estavam espalhados pela sala. Seja lá o que aquela garota estivesse pesquisando, ela perdeu o controle. Uma grande mancha úmida manchava o carpete no meio da sala. Não tenho certeza de que líquido era, mas cheirava mal, como um pedaço rançoso de queijo azul que ficou na geladeira depois da data de validade. Eles pegaram praticamente tudo que estava no quarto e me mandaram gravar o que eu ouvisse durante a noite. Conversar com os outros vizinhos parece inútil, todos dizem que não ouviram nada. Malditos mentirosos, alguns deles devem ter ouvido, o maldito bastardo que vá até cada porta deste prédio esquecido por Deus, alguém deve ter ouvido alguma coisa, porque eles estão tentando encobrir tudo isso. Isso é algum tipo de culto, algum tipo de ritual pagão estranho? Não sei e isso não será mais problema meu. Entreguei todas as minhas gravações à polícia e fiz esta postagem como último recurso. Vou dormir em um hotel perto da concessionária esta noite e vou continuar assim até que me mudem para o turno da noite. Não vou mais dormir naquele buraco do inferno. Eu fiz a minha parte, os garotos de azul podem cuidar disso, seja isso uma coisa de culto ou alguma besteira do arquivo X, não quero ter nada a ver com isso. Espere. Tem alguém está batendo na porta. Não vejo minha avó há 3 anos. Minha mãe e eu nos mudamos para o outro lado do país depois do divórcio, e não tínhamos dinheiro para uma passagem de avião. Pelo menos, é o que minha mãe alega. Acho que é só porque ela odeia minha avó. Bem, engraçado como a atitude dela mudou magicamente quando o namorado dela a presenteou com passagens de avião para Costa Rica. Ava, sua avó é muito divertida. Ela vai te ensinar a tricotar. Ela vai te ensinar a assar biscoitos de caramelo. Ela é a melhor. Mas ela me avisou sobre algo. A mente dela ficou ruim, minha mãe me disse. Ela tem dificuldade de lembrar das coisas, reconhecer pessoas. Disse mamãe. Ela não está bem?
Perguntei com um certo receio. Ela está bem, mas só tenha paciência com ela, ok? E se ela parecer realmente fora de si, ligue para a senhora Dempsey na rua. Coloquei o número dela no seu telefone. Ok. Respondi a mamãe. Mas você vai se divertir muito, minha mãe disse, esboçando um sorriso. Vai ser maravilhoso. 2 dias depois, eu estava desembarcando no aeroporto de Pittsburgh. Engraçado como minha mãe disse, que eu era jovem demais para ir ao restaurante sozinha com Shirin. O mundo é perigoso, para uma garota de 13 anos, palavras dela. Mas ela não teve problema em me mandar de avião sozinha. Minha avó não era muito boa com celulares, ela não atendia quando eu ligava, mas assim que cheguei na fila de embarque, vi seu Subaru Outback prata no meio-fio. Vovó estava parada ao lado dele, sorrindo amplamente. Vovó, eu disse, correndo até ela. Ela não abriu os braços para me abraçar. Ela apenas ficou ali, olhando para mim. Vó? Olá, querida, ela disse, depois de uma pausa, como se estivesse me notando pela primeira vez agora. Como você tem passado? Estou tão feliz em ver você. Então ela abriu a porta do carro e gesticulou para que eu entrasse. O carro tinha cheiro de velho. Desculpe-me por ser maldosa, mas é verdade. Eu enruguei o nariz enquanto colocava o cinto de segurança, e ela nos levou de volta pela cidade, para o interior da Pensilvânia. Fique confortável, querida, disse a vovó enquanto me levava para dentro. A casa parecia a mesma de sempre, um pouco velha, um pouco ultrapassada, mas também estranhamente reconfortante em comparação ao estilo minimalista da casa da minha mãe. Olhei para o bordado pendurado no saguão, de uma grande jarra de limonada. Sinta-se em casa. Você pode comer qualquer coisa que encontrar na geladeira ou na despensa, ela me disse. Ah! Só que eu quase esqueci. Eu tenho uma regra. O porão é proibido. Por quê? Perguntei. É um pouco perigoso lá embaixo, querida. Não quero que você se machuque. Ela me respondeu. Franzi a testa. O porão nunca tinha sido proibido antes. Era como um quarto legal, e ela tinha um monte de jogos de tabuleiro e um sofá lá embaixo. Eu gostava de ficar lá embaixo. Era o único lugar que não cheirava a gente velha. Não era perigoso antes, protestei. Bem, agora é, ela disse, em um tom significativamente mais firme. Então seu sorriso voltou imediatamente, e ela me perguntou, você gostaria de alguns biscoitos de caramelo? Sim, por favor. Agradeci, intrigada. Minha mãe estava certa, a vovó era meio divertida. Eu ajudei com os biscoitos, e ela me disse que me mandaria para casa com a receita. Eu li um pouco e conversei com minha amiga Shirin no telefone. Então era hora de dormir. Alta e magra, a vovó parecia um fantasma enquanto andava pelo corredor escuro até seu quarto. Boa noite, ela disse, colocando a cabeça para fora e acenando para mim. Boa noite, vovó. Respondi. Seus olhos azuis brilharam na escuridão. Então a porta se fechou com um estalo. Adormeci rapidamente, apesar da cama ser um pouco mole demais e do grilo alto do lado de fora da minha janela. No entanto, acordei assustada e olhei para o meu telefone para ver que eram quase 2 da manhã. Enquanto eu atravessava o corredor, notei que a porta do quarto da vovó estava aberta. E quanto mais eu olhava... Que diabos? Pensei. Vovó estava sentada na cama, de camisola. Olhando para o corredor, a cabeça ligeiramente inclinada. Olhos azuis brilhando na escuridão. Eu parei no meio do caminho. Vó? Perguntei. Ela estava, sorrindo? Vó. Chamei novamente. Ava, é você? Ela gritou. Não, ela não estava sorrindo. Pelo menos não mais. Sim, sou eu, respondi, minha voz vacilante. Por que a senhora está acordada? Perguntei. Achei que tinha ouvido alguma coisa, ela respondeu. Então eu estava sentada aqui para ter certeza, que não era nada.
Peguei minha água, me sentindo inquieta. Quando saí do banheiro, a vovó estava colocando a cabeça para fora da porta novamente, acenando. Boa noite, querida. Boa noite, vovó. Respondi. No dia seguinte, quando perguntei a ela sobre isso, ela nem parecia se lembrar da interação. Não me lembro de ter acordado, ela disse, olhando para mim. Na luz ensolarada que filtrava pela janela, ela parecia muito menos assustadora. Cabelo branco preso com uma presilha prateada, pele pálida e enrugada, olhos azuis cansados. Você me viu acordada? Sim, eu disse, com firmeza. Ela se levantou do assento, ainda de camisola, e foi arrastando os pés em direção ao fogão. Você gostaria de panquecas esta manhã, Alison? Perguntou. Meu coração afundou. Alison era o nome da minha mãe. Ava, corrigi, seguindo-a até a cozinha. Certo, claro. Ava. Ela balançou a cabeça. Você é só uma imagem cuspida dela, quando ela tinha sua idade. As sobrancelhas escuras e o cabelo cacheado, ela balançou a cabeça novamente. É como voltar no tempo. Ela fez as panquecas em silêncio. Os dentes do garfo batendo na tigela. Outro ovo caindo, cascas de ovos rachadas colocadas no balcão. Um chiado agudo quando a massa viscosa atingiu a panela de ferro fundido. Eu tenho gotas de chocolate que posso adicionar, ela disse, vasculhando o balcão. Oh, espere, essas venceram há 1 ano. Está tudo bem, eu disse a ela. Depois do café da manhã, pensei que talvez jogássemos uma partida de golfiche como antigamente, ou darmos uma volta, mas a vovó tinha outros planos. Acho que estou me sentindo um pouco cansada, ela me disse. Tudo bem se eu for descansar, e você ficar aqui? Está tudo bem. Eu trouxe meu Switch, eu disse a ela. Videogames. Falei, vendo que ela não entendeu. Oh. Certo. Que legal. Bem, me chame se precisar de alguma coisa, ok? Eu assenti. Fiquei surpresa por estar decepcionada. Pensei que não sentia falta de todas aquelas coisas que costumávamos fazer, coisas chatas como jogar cartas ou caminhar. Mas senti. Tanto faz. Estou aqui por uma semana inteira, disse a mim mesmo, subindo para o meu quarto. Liguei meu Switch e comecei a jogar Pokémon. Algumas horas se passaram. Quando fiquei com fome, voltei para a cozinha, mas a vovó ainda não estava por perto. Espero que ela esteja bem, pensei. Dei uma olhada na geladeira e encontrei um pouco de frango que sobrou, datado de 2 dias atrás. Coloquei no micro-ondas e sentei para comer. Eu estava comendo há apenas alguns minutos quando ouvi isso. Um som de algo arrastando. Vindo do porão. Eu saí do sofá e andei em direção à porta do porão. Ela me disse para não ir lá embaixo. O que havia lá embaixo, então? Ratos? Um animal de estimação ilegal e exótico? Sim, certo. Os sons de arranhões continuaram, pressionei meu ouvido na porta. E então eu ouvi. Me ajude. Falado na voz da minha avó. Cada músculo do meu corpo congelou. Ela deve ter ficado presa lá embaixo. Talvez ela tenha caído da escada. É por isso que não a vejo há horas. Desfiz a tranca e abri a porta. Vovó, chamei. As luzes estavam apagadas, mas pelo pouco que eu conseguia ver, não parecia que ela estava deitada no pé da escada. Graças a Deus. Vovó, chamei de novo, mais alto dessa vez. Me ajude. Eu já vou, comecei a falar. Mãos me agarraram por trás e me puxaram com força. A porta bateu na minha cara. Então minha avó cara a cara, seus olhos selvagens. Eu disse para você não ir para o porão, ela gritou, tão alto que meus ouvidos zumbiram. Eu ouvi você lá embaixo, eu disse, com a voz trêmula. Não, você não ouviu, ela retrucou, seu rosto contorcido nessa expressão horrível e cruel de raiva que eu nunca tinha visto antes. Estou bem aqui.
Eu estava lá em cima deitada quando ouvi você me chamando. Não tem ninguém lá embaixo. Mas eu ouvi você, eu disse, com lágrimas começando a brotar em meus olhos. Ela apenas balançou a cabeça e foi embora. Pelo resto do dia, a vovó ficou sentada na sala de estar, tricotando. Toda vez que eu passava pela porta do porão, seus olhos me seguiam. Comecei a me sentir incrivelmente desconfortável. Quando subi para o meu quarto para falar com Shiren, pude ouvir seus passos do lado de fora da minha porta. Ela estava tentando ser o mais silenciosa possível, seus passos eram lentos e leves, mas eu ainda os ouvia. Quando desci para jantar, a vovó estava toda sorrisos. Ela me serviu um prato de lasanha quente, queijo derretido e pegajoso por cima, cheirando a alho e cebola. Obrigada, eu disse. Parecia que ela estava tentando se redimir por ter gritado comigo. Mas quando me sentei para comer, ela apenas olhou para mim. Você não vai comer um pouco? Perguntei, colocando a primeira mordida perto da boca. Não se encaixa na minha dieta. Isto é só para você, Alison, ela respondeu. Ava, respondi bruscamente. Coloquei o garfo no prato. Eu estava me sentindo estranha. Olhei para o rosto da minha avó, um arrepio percorreu minha espinha. Seus olhos azuis eram tão intensos, tão frios. Ela parecia tão diferente de 3 anos atrás. Que tipo de bolo você fez para o meu 9º aniversário? Perguntei. Ela inclinou a cabeça, olhando fixamente. Não me lembro, querida. Você passou o dia todo naquele bolo. Claro que você lembra. Sua boca se tornou uma linha fina. Ela fez uma pausa. Não me lembro. Então quando é o meu aniversário? Perguntei. Ela piscou. É outubro, não é? 14 de setembro. Sinto muito, querida, ela finalmente disse, quebrando o contato visual. Eu não me lembro das coisas tão bem quanto costumava. E eu misturo nomes e palavras. Não é porque eu não te amo. Fiquei olhando para ela. E então forcei um sorriso falso. Eu sei, vovó. Eu te amo. Então me levantei da mesa e comecei a subir as escadas. Você não terminou sua lasanha, querida, a voz da vovó veio do fundo da escada. Não estou com fome, respondi. Eu não tinha dado uma única mordida. Acho que minha avó é uma skinwalker, sussurrei ao telefone. Shiren engasgou do outro lado. O quê? Ela não se lembra de nada sobre mim. Acho que ela está mantendo minha avó verdadeira trancada no porão. O que? Shiren perguntou. Ouvi a voz dela. Pedindo ajuda. Respondi baixinho. Um suspiro pesado. Shiren não era do tipo supersticiosa. Tem certeza de que ouviu a voz dela do porão? Sim. Respondi. O que você vai fazer? Shiren perguntou, assustada. Vou descer lá, respondi. Hoje à noite. Talvez você devesse esperar sua mãe voltar. Shiren falou preocupada. Minha avó pode estar morta nessa altura. Respondi. Talvez você devesse chamar a polícia. Ela sugeriu. E se minha avó disser a eles que sou uma mentirosa, que inventei tudo? Eles vão acreditar nela ou em uma garota de 13 anos? Eu ainda acho que você não deveria ir lá. Shiren me avisou. Bem, eu vou. Ok, bem, me dê seu endereço ou algo assim. Se você não me ligar de volta, eu chamo a polícia. Shiren disse. Boa ideia. Falei. Dei meu endereço a ela, ela tentou me convencer a não fazer isso por mais 10 minutos, e então desliguei. Então, abri a porta e saí furtivamente para o corredor. Silêncio. Escuridão sob a porta da vovó, ou não vovó. Eu estava segura. Desci as escadas na ponta dos pés e caminhei até a porta do porão. Então esperei alguns minutos, para ter certeza de que a não-vovó não estava me seguindo. Silêncio.
Eu lentamente, silenciosamente, deslizei a trava. Então eu abri a porta, rangendo levemente em suas dobradiças. Eu estremeci, esperando que isso não a acordasse. Nenhum som de arranhões. Nenhuma voz, pedindo ajuda. Talvez ela já esteja, pensei. Engoli o pensamento e comecei a descer as escadas. A luz não parecia funcionar, mas eu tinha meu telefone comigo. A lanterna iluminava cada degrau abaixo de mim. Eu lentamente desci, quando meus pés tocaram um fundo frio de concreto, eu girei a luz ao redor. Todo o sangue sumiu do meu rosto. Sentada no chão, acorrentada a um poste de suporte, estava minha avó. Sua cabeça pendia frouxamente na frente dela, cachos brancos pendurados sobre seu rosto. Vovó, chamei, minha garganta apertando. Espero que ela ainda não esteja. A vovó levantou a cabeça. O telefone caiu das minhas mãos. O rosto dela. Havia algo terrivelmente errado com o rosto dela. Olhos brancos puros. Um sorriso largo, cheio de dentes pontudos. Pele que parecia descamar do rosto em pedaços, revelando o osso por baixo. Não, 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 sussurrei. Um som horrível de estalo encheu o ar. Eu assisti, horrorizado, enquanto a coisa se transformava. Ossos se torciam e contorciam. O rosto abriu a boca em um grito silencioso. E então... eu estava olhando para mim mesma acorrentada ao poste, olhos brancos desaparecendo para combinar com meus olhos castanhos. Ele inclinou a cabeça. Olá, disse, com uma voz que combinava com a minha. Soltei um grito. E então a vovó de verdade, do andar de cima, não essa coisa horrível, estava me agarrando e me empurrando escada acima. A porta bateu e eu me vi no chão, ofegante, olhando para ela. O que eu te disse? Não vá para o porão. Disse vovó, muito brava. O quê? Vovó, eu engasguei. Ela verificou novamente se a porta estava trancada e depois me levou para a cozinha. Aquela coisa apareceu há um ano, ela me disse, enquanto tirava da geladeira o pedaço de lasanha que sobrou, agora congelada. Ela colocou um cobertor fino sobre meus ombros e sentou-se na minha frente. No começo, ele assumiu a aparência de um velho amigo meu. Eu o deixei entrar. Eu o alimentei. Não apenas comida, ela disse, olhando para a lasanha na minha frente, ainda intocada. Ele começou a comer minhas memórias. Como? Balbuciei. Não sei como. Mas eu me peguei esquecendo coisas simples. Nomes. Datas. Aniversários. E então um dia, acordei com a coisa, parecendo exatamente comigo. Não acho que ela sabia, que eu não responderia bem, a uma pessoa que se parecesse exatamente comigo. Eu a enganei para ir ao porão fingindo reviver, uma memória do porão, ser um lugar muito importante, repetidamente. Ela eventualmente a comeu a essa memória e foi para lá. Eu a tranquei. Com a ajuda de alguém que conheci online, alguém que acreditou em mim, consegui prender ela ao poste. E estou mantendo-a lá para que não machuque mais ninguém. Ela disse febrilmente. Fiquei olhando para ela. Se você sabia que tinha essa coisa perigosa no seu porão, por que me deixou ficar aqui? Perguntei. Senti sua falta e tolamente pensei que você me ouviria. Ela disse. Sons de luta vinham debaixo de nós. E então ouvi minha própria voz, reverberando pelo chão. Ajude-me. Volte aqui e ajude-me. Será que isso vai devorar minhas memórias também? Sussurrei. Não. É preciso contato físico para isso. Vovó respondeu. Nossa conversa foi interrompida por 3 batidas rápidas na porta, e foi então que percebi que nunca havia retornado a ligação para Shiren. E não consegui, porque meu telefone estava no pé da escada do porão, lá embaixo com ele. Ah, eu cuido disso, eu disse a ela, levantando-me da mesa da cozinha. Felizmente, a polícia acreditou na minha história e, como não os deixei entrar, não ouviram o meu clone gritando no porão. Então usei o computador antigo da vovó para enviar um e-mail para Shiren.
Ainda tem a questão da coisa no porão, claro. Mas esse é outro problema para outro dia. Por enquanto, vou comer um pouco de lasanha e depois ir direto para a cama. E a mamãe estava certa. Minha avó é divertida. Meus pais costumavam brigar muito. As discussões se transformavam em gritos, que se transformavam em toques de recolher, o que geralmente fazia com que meu pai tivesse que dormir no sofá ou no quarto de hóspedes. Era assim que minha família funcionava, e eu estava acostumado. Eles mantinham suas discussões atrás de portas fechadas e paredes finas para criar uma impressão de privacidade. Eu me culpava muito. Eu sempre conseguia entender o som do meu nome, mas o discurso histérico abafava qualquer contexto para menção repentina. Eu costumava chorar quando era mais jovem. Minhas pernas tremiam enquanto eu cobria minha cabeça com meu travesseiro, tentando me ensurdecer e dormir um pouco. Quando fiz 17 anos, minhas lágrimas secaram, mas a imaginação da minha mãe para a punição do meu pai, não. Ele está dormindo no jardim há meses. No dia em que começou, eu estava dentro de casa jogando videogame. Meus amigos estavam ocupados em férias e passeios em família, então eu jogava sozinho. Apesar de algumas pessoas acharem coisas assim deprimentes, eu estava longe disso e me divertindo muito. Eu amava jogar single players. Tiro, RPG, sobrevivência, fantasia, o que você quiser. Lá estava eu, outra pessoa. Eu era alguém que valia a pena atenção. Um súbito balbucio de gritos e berros quebrou o silêncio enquanto eu revirava os olhos e aumentava o volume do jogo. Eu estava jogando um jogo de plataforma, e era preciso toda a minha atenção para ter certeza de que não estragaria tudo. Um barulho alto ecoou pela casa seguido por outro grito abafado. Isso me pegou de surpresa. Meus pais gritavam, berravam e rugiam, mas nunca se batiam. Eles nunca quebravam móveis, enfeites ou qualquer coisa do tipo. Fui na ponta dos pés até o topo da escada e sentei no degrau mais alto, escondendo minha cabeça através do corrimão. Minha mãe fechou a tela de vidro com força enquanto apontava o dedo para meu pai do outro lado. "É melhor você resolver isso", gritou. Meu pai estava completamente fora de si. Ele estava completamente vermelho no rosto, seus olhos injetados e esbugalhados, enquanto ele manchava o vidro com suas mãos pressionando contra ele e implorando para minha mãe deixar entrar de volta. "Por favor. Jane, por favor. Eu não posso ficar aqui", suplicou. Minha mãe o ignorou e entrou na cozinha. Abaixei a cabeça, para fora do caminho, quando ela passou por baixo, antes de bater outra porta atrás dela. Olhei para fora novamente. Meu pai tinha 3 cortes profundos na bochecha. O sangue escorria pelo queixo, manchando a gola da camisa que estava completamente encharcada. Eles devem ter tido uma discussão muito feia para meu pai suar tanto assim e para minha mãe arranhá-lo daquele jeito. Levantei-me cuidadosamente, certificando-me de não fazer o chão embaixo de mim render e voltei para o meu quarto fechando a porta suavemente. Eu nunca gostei de escolher lados com meus pais. Eu me sentia culpado se fizesse isso e isso me corroeria por semanas. Eu ignorava os apelos do meu pai, para que o deixassem voltar para dentro. Às vezes eu saía para vê-lo ou levar um pouco de comida e bebida, mas certifiquei-me de deixar o menor espaço possível quando abri a porta para voltar a entrar. Isso continuou por 2 semanas. Meu pai parecia ter uma rotina agora. Eu o pegava dormindo de manhã até o meio-dia antes de dar voltas no jardim, fazer flexões, varrer, aparar arbustos e sebes, cortar a grama e quando o sol se punha e a escuridão caía, ele puxava uma cadeira até o nosso lago e descia as escadas para as profundezas turvas. Tínhamos peixes koi. Algo que meu pai decidiu comprar pelas costas da minha mãe. Acho que ele gostava mais deles do que deixava transparecer. Ele parecia cansado. Ele não tinha trocado de roupa, pois a mancha de sangue ficava mais escura a cada dia e descascava. Seu rosto estava coberto de lama e areia de suas tarefas e seu cabelo e barba estavam começando a ficar despenteados. Acordei uma noite com um som baixo de soluços. Sentei-me na cama e olhei pela janela,
vi meu pai ainda olhando para o lago, suas lágrimas brilhando ao luar e escorrendo de seu rosto, causando ondulações na água. Verifiquei meu despertador e fiquei chocado ao descobrir que marcava 3 da manhã. Eu não aguentava mais. Na manhã seguinte, confrontei minha mãe. Mãe? É realmente necessário que o papai durma no jardim? Minha mãe congelou na pia da cozinha e lentamente se virou para mim. Em um tom sério e severo, ela disse: É sim. Antes de voltar para a pia sem dizer mais nada ou alterar sua expressão. Fiquei sem palavras. Isso já tinha durado tempo demais. Levantei-me rapidamente, fazendo minha cadeira raspar atrás de mim e saí para o jardim, batendo a porta de vidro atrás de mim enquanto andava em direção ao meu pai. Pai, você precisa consertar as coisas com a mamãe. Isso já está acontecendo há tempo demais. Ele olhou para mim em silêncio, seus olhos disparando ao redor do jardim e em direção ao lago. Seu lábio começou a tremer. Eu não posso. Não posso. Volte para dentro agora. Por que os dois eram tão teimosos? Eu não conseguia acreditar no que ele estava dizendo. Dos dois, meu pai geralmente é o único que choraminga por atenção, tentando me treinar para ir para o lado dele, com olhos de cachorrinho que só o faziam parecer mais um bulldog com seu rosto grisalho. Eu joguei minhas mãos para o ar em aborrecimento, girei de volta para a porta e entrei. Na noite seguinte, acordei com o som de um murmúrio suave. Assim como na noite anterior, sentei-me na cama, olhei para o meu despertador que marcava 1h30 da manhã e olhei para o jardim. Eram meus pais. Eles estavam sentados do lado de fora, lado a lado, olhando para o lago. Banhados pelo luar, suas peles eram brancas e sem manchas. Não consegui entender o que eles estavam dizendo, pois seus lábios tremeram ainda mais, acendendo a discussão. Minha mãe se levantou lentamente do assento e colocou a mão no ombro dele, beijando-o na bochecha antes de voltar para casa. Eu a vi parar por um momento prestes a dizer algo, antes de se conter e decidir contra isso ao entrar em casa. Na manhã seguinte, meu pai permaneceu no jardim. Ele ficaria lá pelos próximos 2 meses, repetindo a mesma rotina dia após dia. Tive que falar com o chefe dele pelo telefone fixo e inventar uma desculpa de que ele estava muito doente e não conseguiria ir trabalhar por um tempo. Ele acreditou nas primeiras vezes, antes de começar a ficar impaciente me chamando de peãozinho do meu pai, antes de encerrar a ligação abruptamente. Minha mãe não saiu para o jardim desde aquela noite e meu pai não fez nenhuma tentativa de voltar para dentro. Até comecei a deixar a porta de vidro aberta e mesmo assim ele continuou olhando para o lago. Certa manhã, por volta das 7 horas, fui até o jardim. Meu pai ainda estava dormindo, como costuma estar nessa hora, e usando o tempo que eu tinha, andei pelo jardim sentindo orgulho da atenção do meu pai aos detalhes. O jardim estava impecável. Não havia uma única falha, erva daninha ou planta morta à vista. Algo bem estranho para mim, antes de ele ficar trancado do lado de fora. Seus roncos eram tão altos, que conseguiam abafar o chiurear dos pássaros no alto. Fui até o lago e olhei para dentro. Estava coberto de ovas de sapo. Senti um pouco de pena do meu pai. Ele amava muito esse lago e uma parte de mim sabia que ele tinha se apegado a ele nas últimas semanas. Peguei uma rede que estava colocada na lateral e comecei a tirar as ovas de sapo da margem gramada. Devo ter entrado em transe, pois minha atenção foi imediatamente quebrada, por um aperto de ferro agarrando meu braço e me puxando para longe, fazendo com que eu jogasse a rede na água. Que diabos está fazendo? Seu rosto se contorceu de raiva. Suas veias saltavam da cabeça e pulsavam em resposta à repentina onda de sangue. Seu rosto estava vermelho brilhante, o que só fazia a cicatriz rosa clara em sua bochecha e suas olheiras escuras se destacarem ainda mais. Eu sinto muito, pai, eu só estava tentando ajudar. Levantando-me pelo colarinho e cerrando os dentes, ele olhou nos meus olhos. Ele parecia triste. Ele parecia realmente arrependido do que estava fazendo. Sua raiva não cessou enquanto seus punhos apertavam minha camisa,
amassando o tecido enquanto ele me levava de volta para a porta. Ele congelou. Me soltando imediatamente, ele começou a ofegar por ar, agarrando seu peito enquanto ele caía de joelhos e se inclinava. O pânico se instalando, corri para o lado dele e chamei uma ambulância. Viver lá realmente não tinha feito bem a ele. Sua condição era instável. Fiquei ao seu lado o tempo todo segurando sua mão e escondendo minhas lágrimas de seu olhar. Minha mãe me ligou depois de algumas horas e me disse para voltar para casa. Um dos funcionários do hospital foi gentil o suficiente para me levar de volta como um cordeiro para o matadouro, pois fui instantaneamente repreendido por minha mãe, gritando e apontando um dedo acusador para mim, enquanto ela explodia no que parecia ser um episódio maníaco. Como você pôde fazer isso com seu próprio pai? Ela não me deixou espaço para me defender. Ele sacrificou tanto por nós. Você não percebe isso. Ela se virou para o jardim, tremendo de raiva, antes de se virar e pegar seu casaco. Fique aqui. Eu vou ver seu pai. Então, Deus me ajude, se eu te encontrar nesta casa e não no jardim, eu mesmo te mato. Com isso, ela bateu a porta atrás de si. O rugido do motor ecoou na distância. Fiz o que me mandaram. Não tinha muita escolha, na verdade. Eu podia ficar em casa e ser arrastado para fora da cama pela minha mãe, chegando em casa gritando comigo até as primeiras horas da manhã, ou eu podia esperar no jardim por ela voltar para casa, o que não deveria demorar muito, já que as visitas ao hospital são até às 23 horas. Foi bom estar no jardim novamente, apesar das ondas de culpa que suportei pelo que aconteceu com meu pai naquela manhã. Andei pelos canteiros de flores, respirando o ar fresco da noite, antes de ser arrancado da calmaria e jogado nas profundezas da minha mente para enfrentar o julgamento. Puxei uma cadeira e sentei-me diante do lago. A lua refletia na água enquanto alguns saltadores de lago dançavam na superfície, enviando pequenas ondulações em todas as direções. Dei um suspiro profundo e olhei para o céu. Era realmente lindo à noite. O céu era um mar de estrelas cintilantes. Sorri um pouco, fechando os olhos e abaixando o ouvido no chão, ouvindo o farfalhar das folhas e os guinchos suaves de ratos e ouriços. Baixando minha cabeça em direção ao lago, abri meus olhos. Eu congelei. Não pisquei. Não consegui. Eu estava em choque completo e absoluto, meu cérebro incapaz de compreender o que estava vendo. Seus olhos eram de um tom escuro de roxo que me perfurava. A parte visível de sua cabeça estava coberta de escamas hexagonais que estavam, meio descascando para se assemelhar a uma pinha, água escorrendo pelas bordas afiadas. Não tinha pálpebras. Era incapaz de piscar. Seus olhos eram enormes. Quase maiores que sua cabeça. Suas pupilas eram verdes brilhantes e tinham o formato de uma cobra que parecia me engolir inteira. Seu rosto estava afundado em vários lugares, fazendo suas maçãs do rosto incharem, sua pele quase se partindo enquanto tentava permanecer intacta. Suas guelras flexionavam periodicamente, criando profundos vazios pretos na lateral de seu rosto. Eu cambaleei para trás, caindo na minha cadeira enquanto a terra molhada me dava as boas-vindas. Eu me ajoelhei e olhei de volta para o lago. Sua cabeça estava completamente visível agora. Sua mandíbula estava emaciada e aberta, revelando fileiras e fileiras de dentes de vários tamanhos e formas, como uma formação rochosa irregular. Um poço aberto de desespero do qual até a água tentava escapar enquanto jorrava de dentro e espirrava no lago. Seu nariz era inexistente. Onde seu nariz deveria estar, havia um buraco triangular com sinais perceptíveis de podridão nas bordas, enquanto a carne rosa pulsava a cada bufo que a besta fazia. Senti minha bexiga ir embora quando tentei me levantar. Meu coração estava disparado e meus olhos saltando das órbitas, incapazes de se arregalar mais. Comecei a hiperventilar quando a criatura começou a bufar e engasgar. Suas guelras não estavam mais na água. Suas mãos dispararam agarrando sua garganta, enquanto ele acumulava punhados de água no vazio. 3 garras, suas unhas amarelas brilhantes e com crostas. Seus dedos estavam inchados, cada pulsação de seu corpo enviando água jorrando por baixo de suas unhas. Corri para a porta.
Isso era loucura. Não era real. Não podia ser real. Escorregando na grama molhada, caí na porta e me apressei para ficar de pé. Eu me virei. A criatura estava completamente fora do lago, agora de pé no meio do jardim, suas mãos ainda em concha ao redor de suas guelras enquanto sua boca se movia para cima e para baixo como se estivesse tomando goles de ar. Sua pele estava bem apertada em volta dos ossos, fazendo sobressair em um padrão irregular que estava até mesmo rachado em vários lugares, revelando o osso molhado por baixo com um rasgo há muito tempo cicatrizado. Ele deu um passo em minha direção. Eu gritei quando ouvi seu osso quebrar sob seu peso, fazendo-o cair no chão em um grito agonizante. Seu pé torto se debateu no ar com as 3 garras características se curvando em agonia. Ele se levantou de joelhos respirando fundo enquanto sua pele afundava em volta do peito, fazendo com que cada uma de suas costelas se destacasse, parecendo uma sanfona. Meu coração ainda estava acelerado, e minhas mãos estavam encharcadas de suor, eu não conseguia desviar o olhar. Ele começou a choramingar enquanto rastejava de volta para o lago, arrastando seu corpo pela terra e fazendo um respingo enquanto se atirava de volta para a água. Sentei-me na porta de vidro olhando para o lago. Fiquei olhando a noite toda. Fiquei olhando até os pássaros começarem a cantar e fiquei olhando enquanto o sol nascia e me cegava, a sensação de queimação dos meus olhos lutando para fechar. A porta de vidro foi aberta, e minha mãe colocou a mão no meu ombro me trazendo de volta para dentro. Ela não disse uma palavra e não disse nas últimas semanas. Não mencionei a noite para ela. Ela nunca acreditaria em mim. Não consegui dormir andando de um lado para o outro no meu quarto, pensando compulsivamente com o que tinha acabado de ver. Tentei pesquisar sobre a criatura, mas todas as minhas buscas levaram a becos sem saída. Não sei o que está acontecendo. Meu pai ainda está no hospital e minha mãe agora dorme no jardim. Não sei o que fazer. Não entro mais no jardim, meu coração dispara sempre que passo pela porta. Da minha janela, parecia que havia mais desova de sapo agora. Pelo menos foi o que pensei. Minha mãe não mexeu nele e estou apavorado. Especialmente porque eles já chocaram. Quando meu marido e eu nos casamos e fomos morar juntos, tivemos algumas brigas. Sobre espaço pessoal, sobre tarefas, e sobre decoração. Ou seja, meu marido insistiu em ficar com essa pintura estranha de uma mulher. Quem é ela? Perguntei quando a vi pela primeira vez, a pintura encostada em uma montanha de caixas de mudança. Não sei. Comprei em uma venda de garagem. Respondeu meu marido. Era uma pintura original. Óleo, eu acho, a julgar pela forma como a luz refletia nas pinceladas. Ela retratava uma jovem mulher parada em um quarto escuro, olhando por cima do ombro para o observador. Ela era realmente muito bonita. Cabelo loiro caindo sobre os ombros como uma cachoeira. Um vestido branco de algodão. Um rosto delicado em formato de coração que era de alguma forma assustador em vez de fofo. Ela estava iluminada brilhantemente, mas o quarto atrás dela estava escuro. O contraste e sua pose me lembraram um pouco de garota com brinco de pérola. Mas não parecia elegante, ou pensativo, ou bonito. Em vez disso, parecia assustador. Principalmente porque meu marido insistiu em pendurá-lo acima da nossa cama. Quero dizer, é uma pintura linda, eu disse. Mas ela simplesmente não combina com a decoração moderna. Nem seus Funko Pops. Ele retrucou. Ok, mas elas são pequenas. Esta pintura é enorme. Pelo amor de Deus, a mulher é quase do tamanho real. Eu expliquei a ele. Quero mantê-la onde ela está. Ele teimou. Parecia um grande problema para ele, então eu desisti. Mas não foi fácil. Às vezes eu acordava no meio da noite com a sensação horrível de que estava sendo observada. Então eu olhava para cima e via seus olhos cinzentos assustadores me encarando. Não consegui dormir muito depois disso. E teve uma vez que eu juro que ela se mexeu. A mão dela sempre foi assim? Perguntei a Eric, depois de ir para a cama uma noite.
Ele se fez de mal entendido. A mão esquerda dela. Os dedos estão meio abertos, esticados para trás. Como se ela estivesse esperando alguém segurar sua mão. Eu apontei. Sim, ela sempre foi assim. Ele disse. Eu poderia jurar que ela não foi sempre assim. Mas, de novo, eu geralmente evitava olhar para a pintura. Era tão desconfortavelmente realista. Quando eu olhava para aqueles olhos cinzentos, eu quase sentia como se estivesse fazendo contato visual com uma pessoa. Eu durei 2 semanas. Então implorei para Eric movê-lo. Podemos, por favor, mover a pintura para outro lugar? Eu realmente odeio olhar para ela quando vou dormir. Supliquei. É a melhor obra de arte que temos. Ela fica em cima da cama. Ele teimou. E o girassol? Perguntei a ele. É só uma impressão, ele reclamou. E é tão básico. Vamos lá. Eu tiro meus Funko Pop se você tirar a pintura. Negociei com Eric. Ele deu um longo suspiro. Ótimo. Eu tiro daí. Essa era outra coisa. Ele frequentemente se referia à pintura como tela. Era estranho. Então ele a moveu para as escadas. Mas, honestamente, isso era pior. Toda vez que eu descia, lá estava ela. Olhando para mim de cima do patamar com aqueles penetrantes olhos cinzentos. Pelo menos quando a pintura estava no quarto, eu geralmente estava dormindo ou olhando para a direção oposta. Cheguei ao meu limite alguns dias depois disso. Por algum motivo, não consegui dormir. Depois de me revirar na cama por 1 hora, decidi pegar um lanche lá embaixo. Cheguei ao topo da escada, e lá estava ela. Eu não tinha acendido as luzes principais, apenas a luz do banheiro do corredor estava acesa. Com tudo tão escuro, o fundo da pintura se fundia nas sombras. Mas a mulher ainda se destacava, com seu rosto pálido e vestido branco. E meu cérebro estúpido e sonolento interpretou como se fosse uma pessoa real parada ali. Pulei cerca de 1 pé no ar. E eu teria caído escada abaixo, se não tivesse segurado o corrimão no último segundo. Podemos, por favor, nos livrar dessa pintura? Perguntei na manhã seguinte. Eric se afastou do fogão e colocou a espátula no chão. Por quê? Ontem à noite, fiquei apavorado. Quase caí da escada. Ele olhou para mim, como se não conseguisse entender. Ela, te assustou? Ele perguntou lentamente. Bem, mas como me assustou. Eu pensei que era realmente uma pessoa parada ali. Falei. Ele olhou para mim. Então ele caiu na gargalhada. E, depois de alguns segundos, eu comecei a rir também. Foi bem idiota, agora que pensei nisso. Sei que estava com sono, mas ainda assim, pensei que a pintura era uma pessoa? O quê? Eu pensei que estávamos sendo assaltados por uma jovem, linda e loira mulher de camisola. Por enquanto, vou levá-la para o meu escritório. Então você não precisa nem olhar para ela. Eric falou. Isso soa bem. Concordei. E por um tempo depois disso, as coisas estavam bem. Eu meio que notei que Eric estava passando mais tempo em seu escritório do que o normal, mas ele também tinha um grande prazo para um briefing chegando. E o quê? Como isso estaria relacionado à pintura, afinal? Não é como se ele estivesse olhando para ela por horas a fio. Só que foi exatamente isso que eu o peguei fazendo. Uma noite ele não desceu para jantar comigo. Liguei para ele algumas vezes. Nenhuma resposta. Então subi as escadas e entrei no escritório dele, para encontrá-lo olhando para ela. Ele estava apenas sentado ali. Com o computador fechado. Nenhum papel na mesa. Cadeira giratória virada para a mulher na pintura. Oh, ele disse de repente, quando entrei. Então ele rapidamente se levantou. Eu estava prestes a descer. Acabei de enviar o briefing alguns minutos atrás. Eles estão realmente felizes com isso. Ele sorriu largamente para mim, como se nada estivesse errado, e então passou por mim.
Ouvi seus passos descendo as escadas. Ele realmente tinha acabado de trabalhar? Pensei com meus botões. Ou ele estava apenas sentado ali, olhando para ela? No fim, decidi não tocar no assunto. A pintura estava fora da minha vista e isso era ótimo. Além disso, eu tinha assuntos mais importantes para resolver, como meu próprio prazo final para um artigo que eu nem tinha começado. Mas então, na sexta-feira à tarde, acidentalmente o ouvi falando ao telefone. Sua voz estava abafada pela grossa porta de madeira, mas não era difícil ouvi-lo. Ele estava quase gritando. Eu vou entregá-lo hoje à noite. Não, eu sabia que era para quarta-feira. Bem, minha esposa caiu da escada. Eu tive que levá-la para o hospital. Essas palavras me arrepiaram. Eu entrei sem avisar. Por que você está mentindo sobre eu ter caído da escada? Falei rispidamente. Seu rosto empalideceu. Ele encerrou a ligação e se virou para mim. Sinto muito, Tara. Mas eu precisava de uma desculpa. Perdi o prazo para aquele briefing, e é meu trabalho que está em jogo. O briefing que você me disse que terminou há 2 dias? Agora eu estava furiosa com ele. Ele assentiu silenciosamente. Cruzei os braços. Olha, Eric, seu trabalho é problema seu. Mas passamos, 1 hora inteira juntos a semana toda. Por que você ficou trancado aqui o dia todo, todos os dias? Quer dizer, você está mesmo trabalhando? Ou está só sentado aqui, olhando para ela? Disse, fazendo sinal de aspas, para o ela. Seus olhos escuros se fixaram nos meus. E então sua voz ficou suave. Você está com ciúmes dela. Ele falou. O que? Agora, ele estava sendo tóxico comigo. Você não deveria estar, Tara, ele disse, andando em minha direção. A pintura deixa mais bonita do que ela era. Eu congelei. Olhei para ele. Então eu finalmente encontrei as palavras. Você está dizendo que esta é uma pintura de alguém que você conhece? Não, ele disse lentamente. Desculpe, eu falei errado. Eu quis dizer, seja quem for o retrato, tenho certeza de que é uma semelhança lisonjeira. Todos os retratos são lisonjeiros assim. Olhei para ele, meu coração batendo forte no peito. De quem é esta pintura, Eric? Perguntei com muita raiva, mas me controlando. Eu te disse, não sei, ele começou a dizer. Eric. Dei um passo em sua direção. Minhas pernas estavam fracas, balançando embaixo de mim. De quem é essa pintura? Perguntou novamente. Ele apenas balançou a cabeça. Não consegui dormir naquela noite. Eu sei, parece bobo, ficar tão nervosa por uma pintura. Mas você tem que admitir que era estranho. Ele era obcecado por essa coisa, por alguma razão. Por que eu não vi a pintura quando estávamos namorando? Ele a escondeu no porão? Esse era o único lugar onde eu nunca tinha estado. Ele tinha construído um pequeno santuário lá embaixo, pintura, velas, tudo. Só de pensar nisso, me senti doente. É uma ex-namorada? Uma ex-esposa, até, que ele nunca me contou. Ter uma pintura encomendada deve ter custado uma fortuna. Especialmente uma enorme e detalhada como essa. Quer dizer, por mais que eu odiasse aquela coisa, claramente foi feita por alguém incrivelmente talentoso. O brilho naqueles penetrantes olhos cinzentos, a pequena covinha na bochecha direita. Mas claramente ele não estava guardando a obra para apreciar a arte. Ele a conhecia. E quem quer que ela seja, ele é obcecado por ela. E então tive uma ideia muito maluca. Sentei-me na cama. Lentamente, silenciosamente. Virei-me para Eric. Ele estava dormindo profundamente. Então, saí debaixo das cobertas, peguei meu telefone na mesa de cabeceira, e saí do quarto na ponta dos pés. Meus pés descalços pesaram suavemente pelo corredor enquanto eu me dirigia para seu escritório. Então, empurrei a pesada porta de madeira e entrei.
O escritório estava frio, muito mais frio que o nosso quarto. Arrepios percorreram meus braços nus. Mas não perdi tempo. Estendi a mão, tateando a parede, e apertei o interruptor. A luz acendeu. A mulher loira olhou para mim da parede. Seus olhos pareciam me seguir enquanto eu pegava a cadeira de couro de Eric e a arrastava pelo piso de madeira. Uma vez contra a parede, subi nela. Nós estávamos olhando um para o outro, cara a cara. Eu nunca tinha estado tão perto da pintura antes. Meu rosto a centímetros do dela. Tão perto, eu podia realmente apreciar os detalhes. Cada cílio individual cuidadosamente desenhado, curvando-se para cima a partir de seu folículo. Estrias filiformes de cinza claro e escuro preenchendo suas íris. Sua pele, tão pálida e cremosa, pontilhada com os menores poros. Mas eu não estava aqui para apreciar a obra de arte. Peguei meu telefone e tirei uma foto. Então eu criei uma busca reversa de imagens. Demorou alguns minutos para eu encontrar o site certo e carregar a foto. Mas quando os resultados carregaram, eu fiquei sem fôlego. Eu esperava talvez um resultado, se tivesse sorte. Algum tipo de reconhecimento facial que correspondesse o rosto pintado a uma foto. Ou talvez o site do artista aparecesse e mencionasse quem era o sujeito. Mas, em vez disso, dezenas de miniaturas preencheram a página. Da mesma pintura exata que eu estava olhando por semanas. Com os dedos tremendo, cliquei no primeiro. Ele levou a um artigo de notícias. Continua a busca por estudante de arte desaparecida em Franklin. Meu coração saiu pela boca. Pequenos pontos pretos dançavam na minha visão. Eu desabei na cadeira atrás de mim, tremendo, e comecei a ler. Ania Kelsey, 23, desapareceu após uma caminhada com o namorado. Os dois se separaram quando encontraram um urso. A mochila dela foi encontrada a cerca de 1 quilômetro de onde o avistamento ocorreu, mas nenhum vestígio de Ania foi encontrado. E a legenda abaixo da pintura. Kelsey é uma estudante do 3º ano no Franklin College, com especialização em belas artes. Ela recentemente concluiu um autorretrato que foi exibido no Le Coeur, acima. Cliquei no próximo artigo, e no próximo, mas todos diziam a mesma coisa. Caminhada, urso, desaparecimento. Todos mostravam uma foto junto com seu autorretrato, ela parecia incrivelmente idêntica à sua imagem pintada. Nenhum deles mencionou o nome do namorado, mas tinha que ser Eric. O artigo mais recente, de 5 anos atrás, era um videoclipe de seus pais implorando para que sua busca continuasse. Infelizmente, a julgar pelos artigos de notícias, isso nunca aconteceu. Não sei quanto tempo fiquei sentada ali. Tudo o que sei é que fui repentinamente arrancado dos meus pensamentos por um baque alto no corredor. Passos. Vindo em direção ao escritório. Eu me levantei. Ele não pode me encontrar aqui. Olhei ao redor da sala, procurando por algum lugar, qualquer lugar, onde eu pudesse me esconder. Mas provavelmente era tarde demais. Certamente ele tinha visto a luz acesa, por baixo da porta. Abaixei-me para passar por baixo da mesa no momento em que ele entrou na sala. Tara! Ele chamou. Coloquei a mão sobre a boca, tentando silenciar minha respiração irregular. Ele vai ver a cadeira fora do lugar. Ele sabe que estou aqui. Ele sabe. Tara, você está aqui? Por que eu me escondi? Eu poderia ter dito que entrei aqui porque ouvi um barulho. Precisava de uma caneta. Não conseguia dormir. Por que diabos eu me escondi? Agora ele vai saber que eu sei. Tara. Mas talvez esteja tudo bem. Talvez o urso tenha pegado Ania, talvez Eric não tenha nada a ver com isso. Não é mais provável que Eric seja um assassino? Aí está você. Olhei para cima e gritei. Eric estava agachado ali, em frente à mesa, olhando para mim. Eu estava procurando uma caneta, gaguejei, sem jeito. Eu queria escrever, lembrei que tenho que pegar mantimentos amanhã e preciso acrescentar algo. Ele inclinou a cabeça, um pequeno sorriso nos lábios.
Não acho que isso seja verdade, Tara. Ele acrescentou. Comecei a sair para fora de debaixo da mesa. Sua mão rapidamente disparou e agarrou meu pulso. Com força. Você descobriu quem ela é, não é? Essa é a única razão pela qual você estaria se escondendo de mim. Eu tremi em seu aperto. O que você fez com ela? Sussurrei. Ele soltou uma risada seca. Então você acha que eu sou um assassino? Que legal, essa é a primeira conclusão que você tira. Não, eu não acho que você seja um assassino. Engoli em seco. Estúpida, estúpida, estúpida. Se ele faleceu, e ele sabe que você sabe, então você está falecida também. Sinto muito. Eu não quis dizer isso. Só, o que aconteceu? Eles não encontraram um corpo. O urso a pegou. Ele não respondeu. Apenas me encarou, silenciosamente, com aqueles olhos frios e escuros. Eu estava com ciúmes, continuei, desesperadamente, mas agora eu entendo. Eu queria que você tivesse me contado. Perder alguém assim, é claro que você gostaria de ficar com a pintura. É tudo o que lhe resta dela. Você deveria ter deixado para lá, ele disse, seu tom estranhamente sem emoção. Sinto muito que você tenha descoberto dessa forma. Eu gritei quando ele avançou em mim. Acabou. As mãos dele estavam apertadas com força em meus pulsos enquanto ele me arrastava para fora de debaixo da mesa. Eu me afastei, tentando me soltar, mas não adiantou. Um baque. Um estrondo alto soou atrás de nós. Eric se virou rapidamente, por uma fração de segundo, seu aperto se soltou. Agi imediatamente. Soltei-me dele e corri, girando em volta da mesa e correndo em direção à porta. Quando olhei para trás, vi Eric, correndo atrás de mim. Mas também vi o que fez o barulho. A pintura de Annie havia caído da parede. Estava torta no chão, seus olhos cinzentos olhando vazios para cima. Eu sempre fui uma corredora rápida. Eric estava apenas na metade da escada quando cheguei ao fundo. Explodindo no ar frio, comecei a gritar. Ele me agarrou por trás e tentou me puxar de volta para dentro, mas era tarde demais. As luzes estavam acendendo. Nosso vizinho saiu correndo de casa, discando 911. Tinha acabado. A polícia prendeu Eric por agressão. E quando contei a eles minha história, de sua obsessão com a pintura de Annie, eles conseguiram revistar nossa casa. E escondido na gaveta do escritório dele, em uma caixinha, estava um par de brincos de ouro. Os mesmos brincos que Annie usou na caminhada daquele dia. O caso está lentamente se acumulando contra ele. Espero, rezo para que Annie obtenha justiça e que um júri o condene por seu horrível assassinato. E ele teria feito o mesmo comigo, se eu não tivesse escapado. Se a pintura de Annie não tivesse caído da parede? Havia uma explicação, é claro. Quando Eric moveu a pintura para seu escritório, ele instalou por engano um dos cabides em drywall puro. O peso da pintura fez com que ele se rasgasse, e a pintura caiu. Mas às vezes, eu acho que Annie estava cuidando de mim. Que seu autorretrato carregava um pedaço dela. E naquela noite, ela me protegeu de ser vítima do monstro que acabou com sua vida. A pintura agora está pendurada no meu saguão. Todo dia que passo por ela, novos detalhes saltam aos meus olhos, o verde profundo e sombrio do cômodo atrás dela. Uma mecha de cabelo loiro perfeitamente pintada. O brilho em seus penetrantes olhos cinzentos. E às vezes acho que ela está sorrindo de volta para mim.